O Em Alta tá de volta e agora a gente vai mostrar uma entrevista com um fenômeno do audiovisual brasileiro. Eu tô falando de quem? Camila Morgado, ela é uma grande atriz, ela estava em Bom Dia Verônica, uma série da Netflix também nacional, e agora tá com uma série nova chamada Sentença. Ela é a protagonista da série. Exatamente, ela interpreta uma advogada. Assim, todo advogado, né, quando a gente fala de um advogado ali de defesa, a gente sabe que pelo direito todo mundo tem direito à defesa, né, não importa a situação que seja. Mas no caso dela é uma pessoa que parece ali mais obcecada mesmo por defender até o último nível ali, né? Ela acredita na defesa dessas pessoas, por pior que seja o crime que essa pessoa cometeu, até o momento que ela se vê ali tendo que defender uma suposta assassina. Ela se envolve numa situação com uma facção criminosa e a história se desenrola. A gente conversou então com a Camila Morgado para ela falar um pouquinho mais sobre a série, olha só. Eu queria perguntar pra você, em um tweet assim, por que todo mundo tem que assistir Sentença? Eu acho que todo mundo tem que assistir Sentença porque a Heloísa é uma advogada criminalista, bem-sucedida, que acha que todo mundo tem direito à defesa. E ela, no decorrer da história, a gente percebe que a Heloísa atravessa um dilema, ela tem que fazer uma escolha na vida dela. E eu acho que é muito importante hoje a gente refletir sobre as nossas escolhas. Então eu acho que Sentença vem aí com essa questão pra gente refletir. Eu acho que a Heloísa, ela traz a maternidade na série, vocês conseguiram trazer uma maternidade real. Que às vezes a gente vê nos filmes que é uma coisa que não é, que é uma coisa falsa, que é uma coisa utópica. Como você vê a importância das produções hoje trazendo a maternidade verdadeira? Eu acho muito importante porque a maternidade às vezes é um assunto meio tabu, né? Ninguém pode falar muito. Hoje em dia a gente está vivendo assim, um momento assim, do feminino assim, sendo tão mais bem explorado, e a gente poder falar sobre temas que às vezes são tão difíceis para as mulheres, né? Como a amamentação, o quanto é difícil viver a gravidez e a maternagem, né? São temas que são muito complicados. Não são românticos, porque a sociedade sempre romantiza, né? Ai, que lindo, um ser humano no mundo, né? E não é bem assim. Olha o que a gente acabou de viver, né? Uma pandemia, o quanto foi tão... O mundo se mostrou assim tão precário, o quanto a humanidade ainda é tão precária, né? O quanto a gente ainda... A gente pode ser atacado, não é? A gente não tem certeza de nada. Eu acho que a pandemia trouxe isso. Você recentemente também protagonizou Bom Dia Verônica, né? Uma série que tem uma temática talvez um pouco parecida, só que você estava em outro lado da história, vamos dizer assim. Você era a vítima, né? E aí agora você protagoniza a Elo como alguém que faz parte da justiça. E para você, como é que é fazer parte de duas séries de uma temática tão parecida, mas em lados diferentes da história? A Heloísa é muito diferente da Janete do Bom Dia Verônica, porque eu acho assim, elas têm coisas que são parecidas na questão de serem prisioneiras. Porque a Janete era uma prisioneira do marido que sofria violência doméstica, mas a Heloísa, ela é prisioneira dela mesma, sabe? Eu vejo a Heloísa num outro tipo de aprisionamento. O aprisionamento da Heloísa é um aprisionamento do seu passado. Ela perde a memória daquele passado que é muito complexo, muito turbulento, onde ela viveu um trauma familiar, que aí me interessa muito, a questão do trauma. Essa foi uma questão do personagem, assim, essa psique do personagem que me interessou muito.